O que aconteceu com esse garoto de 4 anos de idade, que caiu num buraco de 7 metros de profundidade, isso não foi lenda, isso foi verdade, e eles vão contar como aconteceu. Uma criança de 4 anos, ao acompanhar a mãe até um supermercado perto de casa, vive uma situação de desespero ao passar ao lado de uma obra e cair num buraco estreito e muito fundo. Sem espaço para se mexer e correndo o risco de ficar sem ar ou ser soterrado, apenas um milagre poderia salvar a sua vida. Uma história real de medo, tensão e agonia que você acompanha agora em mais um eletrizante episódio do Aconteceu Comigo. Esta é uma história real. Os acontecimentos aqui dramatizados ocorreram no dia 31 de outubro de 2007, na cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Ribeirão Preto é um município do interior do estado de São Paulo, localizado a 314 quilômetros da capital. Com quase 550 mil habitantes, é uma das cidades mais ricas do estado, sendo considerada um dos principais polos de turismo de negócios do país. Ribeirão Preto tem uma vida noturna muito ativa em função de bares, restaurantes, boates, teatros, cinemas e similares. E foi nessa bela cidade do interior paulista que um menino de apenas 4 anos sofreu um incrível acidente que deixou sua vida em perigo. Quarta-feira, 31 de outubro de 2007. Como faz todos os dias antes do almoço, a dona de casa Paula Mangino vai buscar seu filho Leonardo na escolinha. Mas esse dia não seguirá a rotina dos outros. Mais tarde, um grave acidente irá acontecer. Muitos moradores de Ribeirão Preto, levados pela prosperidade da cidade, aproveitam o momento para realizar novas obras. Mas nem sempre os cuidados com a segurança do local são tomados e a vida de inocentes acaba sendo colocada em risco. Ô, seu Manuel, o buraco para fazer a fundação da casa tá pronto. Fez na medida certinha? Fiz. 7 metros de fundura e 25 centímetros de largura. Aprende, Zé. 7 metros de profundidade, 25 centímetros de diâmetro. É assim que se fala. O buraco a que o mestre de obras se refere é chamado de broca. Junto com vários outros, ele vai ser utilizado para fazer o alicerce que irá sustentar as paredes da futura casa. O padrão de uma broca de construção é 20 centímetros, 30 de diâmetro no máximo. Tem por 7 metros de profundidade. Cuidado, filho! Você é louco? Deixa esse buraco aberto aí no meio da rua? Que foi, dona? O que foi? Se meu filho tivesse aqui sozinho, ele caía! Que nada, dona. Olha o tamanho disso. Vocês são loucos mesmo. Deixa, não adianta discutir. Você não acha melhor a gente tapar esse buraco ou isolar a área? Que isso, rapaz? Não vai na onda dessa mulher. Não tem perigo nenhum. E vamos que a gente tem um monte de coisa pra fazer. O buraco, a largura dele não passava disso. Eu não conseguiria colocar a cabeça dentro do buraco e um braço, por exemplo. Era coisa de 25, 30 centímetros e a profundidade era muito grande, 7 metros. Paula chega em casa com o filho Leonardo. No final da tarde, ela irá buscar, junto com o Leonardo, a filha mais nova que fica numa creche. São 5 da tarde e os pedreiros encerram sua jornada de trabalho. Eles guardam suas ferramentas, mas não se preocupam em tampar os buracos dos alicerces. Como eles estavam tirando terra, além das brocas, tinha umas valetas. Então, construção. E aí formavam uns morrinhos de terra em volta do buraco.
Chegada a hora de buscar sua filha, Paula sai em companhia de Leonardo, que aproveita para se divertir indo com sua bicicleta. O tempo está mudando e a previsão indicava que poderia chover naquele fim de tarde. Sem ninguém na obra, com os buracos dos alicerces abertos e sem nenhum tipo de sinalização, está montado o cenário para um acidente que em poucos minutos irá acontecer. Era bem assim na calçada, né? Eles fizeram a valeta bem rente à calçada e era tudo terra, assim. A pessoa poderia estar andando na calçada e simplesmente tropeçar e cair ali. Ô, Léo, mamãe vai por essa rua aqui, ó, que a mamãe vai passar na padaria pra comprar pão, tá bom? Eu tenho uma outra menininha que eu fui buscar ela na escolinha por volta das 5 horas. Aí ele foi comigo de bicicleta buscar a irmã, né? Quando a gente tava voltando, eu resolvi então passar no mercado. Olha o carro, filho! Sobe na calçada, Léo! Leonardo! Eu tava andando na calçada, aí eu caí no buraco. Mãe, me ajuda! Ele tava andando na rua, falei, sobe na calçada, né, pra andar na calçada. E quando ele subiu na calçada, ele já caiu na valeta, assim, já caiu dentro do buraco. Eu então achei que ele tinha caído na valeta, porque eu vi a bicicleta caída. Na hora que eu olhei, ele tinha sumido, aí foi quando eu vi o buraco. Meu Deus! Filho! Leonardo! Aí eu, nossa, eu fiquei desesperada, né, que aí eu vi o buraco, aí eu abaixei e foi quando eu ouvi ele chorando, né. Mas ele tava do meu lado, assim, coisa de 1 minuto ele sumiu. Meu Deus! Filho! Não tinha nada, nenhuma cerca, nada avisando. E tinha vários buracos, não era só aquele, era vários. Mamãe, me ajuda. Ai, meu Deus, socorro! Alguém me ajuda! Socorro, mãe, me tira daqui, eu quero sair daqui, me tira daqui. Ele falava todo tempo que queria sair de lá. Eu acho que ele escorregou igual um escorregador mesmo. Escorregou e caiu em pé. Desesperada, Paula pede a uma mulher que avise sua irmã Camila sobre o acidente. Por favor, vai chamar minha irmã que tá lá em casa, por favor! Pediu para uma moça que estava passando na rua em casa me chamar. Aí o meu marido foi até lá, pegou o carro e saiu, foi até lá. E eu fui indo com a minha filhinha, né? A irmã de Paula mora a 2 quarteirões da casa em obras. Mauro, o marido dela, sempre foi muito apegado a Leonardo e nem a esperou, pegando seu carro e chegando rapidamente ao local do acidente. Calma, vou pegar, espera não! Espera aí não! Após tomar ciência da situação do sobrinho, Mauro pega uma corda que leva em seu carro para tentar resgatá-lo. Era grande, era escuro, deu medo, aí eu chorei. A tentativa de Mauro em puxar seu sobrinho falha. Usando apenas uma corda, fica difícil retirar Leonardo, pois seu corpo sobe torto e o garoto não tem forças para segurar por muito tempo. O Leonardo chegou a segurar a corda, puxou até a metade do buraco e ele caiu de novo. Tentou puxar ele, até conseguiu por um certo tempo, só que ele não aguentou segurar, porque ele não tinha força. Camila chega ao local e consola a irmã que está desesperada. A situação de Leonardo fica complicada a cada minuto que passa. A minha irmã estava desesperada, chorando, falando que o Leonardo tinha caído ali, que eu não conseguia conversar com ele. O acidente com Leonardo e o desespero dos seus familiares chama a atenção das pessoas que passam por ali. Um homem liga para os bombeiros solicitando um resgate. Eu escutava aquele choro bem lá no fundo, sabe? Ele chorando. Também estava com suspeita que ia chover, né? Um sufoco muito grande, nossa. É um desespero, né? Para uma mãe ver um filho ali e não poder fazer nada. Kelly, a outra irmã de Paula, avisada por um parente, chega ao local do acidente e também se desespera. Nós estávamos passando ali no bairro, na rua, e o parente do meu marido chamou
deu com a mão, deu sinal e falou pra mim, corre que aconteceu alguma coisa com a sua irmã. Mauro tem a ideia de cavar um buraco paralelo ao que Leonardo caiu. Mas sozinho e com apenas uma enxada, vai ser um trabalho difícil e demorado. O menino talvez não resista tanto tempo. O que ele fez, ele chegou assim, sabe? Ele chegou lá disposto a ajudar, não pensou em nada. Em momento algum ele se desesperou. Ele sempre agiu com calma para poder realmente tirar o Leonardo dali, até que os bombeiros chegassem. A missão dele era aquela. Paula tenta falar com Leonardo, mas o garoto não responde e nem seu choro é ouvido mais. É um momento de muita apreensão. Todos temem que o pior tenha acontecido. Lá em cima a gente não ouvia nada dele, né? Resposta nenhuma. A Paula tentando conversar, chamar ele para ver se respondia, mas não ouvia. E, nossa, uma tristeza. Uma tristeza. A presença de muitos curiosos ao redor do buraco movimenta o solo e coloca em risco a vida de Leonardo. Porque uma hora que pisaram perto, né, do buraco, desbarrancou um pouco. Inclusive, essa hora eu achei que, nossa, se tinha caído muita terra, que ele já estaria até morto, né? Paula olha para o buraco e não consegue ver seu filho. A agonia aumenta a cada segundo. Esse buraco é muito fundo, gente! Tá muito escuro aqui, eu não tô conseguindo ver nada! Você olhava pro buraco e você não via nada. Nada dele, nada. Não conseguia enxergar e não conseguia ouvir. E até o momento da retirada dele, a gente não sabia se ele estava com vida ou não. Segura as minhas pernas que eu vou tentar puxar ele, segura! A Paula falou, me segura minhas pernas que eu desço no buraco, né? Com a cabeça para baixo, seguro, puxo o Léo. Então ela tentou passar, mas aqui nela não foi. Só chegou os braços mesmo. Não chegou a passar nem a cabeça dela. Junto com os braços não passava. Acho até que se o buraco fosse maior eu tinha pulado para tentar salvar ele ou qualquer outra coisa. É que realmente não cabia. Eu acho que se coubesse eu cairia junto para tentar tirar. Os bombeiros chegam ao local da queda de Leonardo. O tenente Sabino se apressa em avaliar a situação, enquanto seus colegas afastam a multidão de perto do buraco. Então, num primeiro momento, nós nos preocupamos em isolar aquela área, fazer um contato com o menino para ver a situação que ele apresentava. E aquela quantidade de pessoas que se acumulavam em volta do buraco também poderiam causar um desabamento em cima do menino. Eu fechei a boca, aí não caiu terra. Leonardo, gente, vamos apressar que pode vir chuva, tá? E se chover, ele morre afogado. Vamos rápido, vamos apressar isso daí. Se a previsão do tempo se confirmar, o buraco de apenas 25 centímetros de diâmetro será rapidamente coberto pelas águas da chuva e Leonardo morrerá afogado. Então ameaçava chover naquele dia. Então se houvesse uma chuva forte, essa chuva ia convergir para o buraco e podia acabar alagando e matando o menino por afogamento. O tenente Sabino providencia o envio de oxigênio para dentro do buraco. Experiente, ele sabe que o espaço onde Leonardo está é muito pequeno e que o menino pode ficar sem ar a qualquer momento, fazendo com que ele desmaie e morra em seguida. E a preocupação dele era o oxigênio, que era muito estreito, não estava tendo, né, ventilação. Qual que é a técnica para se retirar uma pessoa de um buraco desse tipo ou de qualquer outro fosso? Quando ele é muito estreito, que era esse o caso, e não permite que a gente desça pelo próprio buraco para resgatar, a gente faz a técnica do cachimbo e cava um buraco ao lado desse que ele estava. A escavação de um segundo buraco ao lado do que se encontra a vítima leva o nome de cachimbo, exatamente por fazer um percurso semelhante ao formato do objeto. Os minutos passam e o risco de desabamento é cada vez maior. Uma quantidade de terra maior pode soterrar o menino dentro do buraco. Os bombeiros precisam se apressar.
qualquer movimento brusco que você fazia na borda do buraco, caía terra, havia desabamento de terra sobre ele, e isso podia acabar ocluindo as vias aéreas e ele não conseguia respirar mais. Ele tem um sufocamento. Eu falei, meu Deus, se agora ele desmaiar por falta de oxigênio, sei lá, qualquer coisa, né? Eu pensei sim, falei, nossa, por causa do oxigênio que, né, tava muito pouco. Nossa, eu fiquei desesperada. Cheguei até a pensar que ele não sairia com vida. Com um foco de luz a gente conseguiu ver só a mão dele. A gente via as duas mãos e via um pouco de terra sobre a cabeça dele, mais nada. Após descobrir que Leonardo caiu de pé e ficou com os braços erguidos para cima, o tenente Sabino decide retirá-lo fazendo uso de 2 cordas com laços nas pontas. Para nossa sorte, isso a gente avaliou depois de fazer o contato com ele, ele havia caído com os braços para cima. Se Leonardo tivesse caído com as mãos para baixo ou direto de cabeça, o impacto ia ser muito maior e, com certeza, ele não ficaria consciente, porque no choque com o fundo do buraco, a região da sua cabeça ficaria comprimida e, consequentemente, suas vias aéreas iriam fechar totalmente, podendo levá-lo à morte. Se ele tivesse caído de cabeça, Deus o livre, mas seus olhos não estariam mais aqui. Porque ainda sorte que ele ainda caiu em pé, né? Se ele estivesse sozinho também ficaria lá, porque o buraco foi muito fundo. Como a terra era seca, muito dura e esse risco de desabamento, falei, vamos cavar esse buraco, mas vamos tentar uma outra alternativa, que era fazer uma laçada nos 2 braços dele. Essa técnica de resgate tem por objetivo prender aos pulsos da vítima uma corda em cada braço, para que a subida seja feita de modo equilibrado, sem risco de queda e ferimentos. Ninguém conseguia ver, só ouvia ele chorando. O bombeiro joga a primeira corda para laçar um dos pulsos de Leonardo. Sem entender o procedimento, o menino segura a corda com a mão, atrapalhando a manobra. A corda chegava na mão dele, ele segurava a corda. E a gente tentava explicar que ele não poderia pegar a corda, que a corda era para içar bem na área do punho. Pega o laço da corda e coloca em volta do pulso, tá bom? E aí a gente falou, ó, faz igual o super-homem. Põe as mãos pra cima e faz ali em forma de soco, como se fosse voar. Eles colocaram aqui, ó. Eles amarraram a corda aqui. Após os laços envolverem os 2 pulsos, é dado um pequeno puxão para que eles se fechem. Põe aqui, depois pôs aqui, ó. Aí amarrou, aí eu saí dentro dele, do buraco. Começa a retirada de Leonardo. Cuidadosamente, o tenente Sabino vai puxando o menino. E quando nós vimos que a corda estava realmente firme, a gente começou a puxar, ele começou a vir e aí saiu do buraco. Foi uma alegria para todo mundo. Após quase 2 horas de agonia, Leonardo finalmente é retirado do buraco para a alegria de todos que acompanhavam o resgate. Na hora que conseguiu tirar ele, nossa, eu vi meu filho nascendo de novo. Foi uma alegria muito grande mesmo. E a hora que eles puxaram, que todo mundo gritou e bateu palma, que a gente olhou pro menino, ele tava com o olho aberto, puxando o ar, assim, veio lá de baixo, com a boquinha aberta, puxando o ar. Ele abriu o olhinho, assim, já logo colocou ele na maca. Nós já fomos em cima dele e ele tava falando, ele tava normal. Foi um alívio. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus mesmo. As pessoas que acompanharam a operação de resgate aplaudem emocionadas ao ver o menino são e salvo. Foi emocionante, né? Uma coisa que você não espera, né? Foi emocionante. Os bombeiros levam Leonardo para uma maca. Ali ele é examinado. A mãe acompanha de perto. E a hora que ele sai é inexplicável. O coração vai a 1000 por hora. Você quer pegar logo, quer levar ele para um lugar seguro, tirar ele daquele cenário e ver se você consegue
melhorar o estado dele. O tenente Sabino, usando água e soro, lava o rosto do menino para tirar a terra que o impede de respirar direito. Emocionada, Paula acompanha de perto. Ele não apresentava lesões nenhumas, nem arranhões, nem fraturas, somente muita terra caiu sobre ele. Então a preocupação nossa era tirar essa terra do rosto, das vias aéreas, fazer com que ele respirasse melhor e poder transportar para o hospital para avaliar a situação clínica dele. Leonardo é imediatamente encaminhado para o hospital. Qualquer pessoa normal teria sofrido uma fratura, pelo menos nos pés, nas pernas. No hospital, Leonardo passa por uma avaliação médica e, como que por um milagre, fica constatado que não sofreu nenhum arranhão. Ele é liberado para ir para sua casa. Foi para casa no mesmo dia. Não aconteceu nada com ele, nada. Infelizmente, Mauro, o tio tão querido de Leonardo, faleceu em março deste ano num acidente com seu caminhão. Ele sempre será lembrado como um herói por sua família. Ele e o Leonardo eram super apegados. Se Leonardo não estivesse acompanhado por sua mãe no momento da queda, dificilmente ele seria encontrado, pois seus gritos de socorro não seriam ouvidos àquela profundidade. E se ele tivesse caído de cabeça para baixo, dificilmente teria sobrevivido, pois a 7 metros de profundidade, em poucos minutos ficaria sem ar, morrendo asfixiado. Pedi muito a Deus para que ele saísse bem dali. Passado quase um ano do acidente, Leonardo superou o trauma daqueles momentos difíceis que viveu dentro do buraco e hoje vive alegremente ao lado de sua família. Não teve um arranhão para poder contar a história e falar que, olha, eu caí num buraco de 7 metros e não me machuquei. Quando um menino cai num buraco estreito e com 7 metros de profundidade, ele fica por quase 2 horas numa situação de risco, pois poderia ser soterrado a qualquer momento. Mas como que por um milagre, ele resiste e é resgatado sem nenhum ferimento. Esta é uma emocionante história da vida real que você acabou de acompanhar em mais um episódio do Aconteceu Comigo. Meu nome é Leonardo Manzino Dartinho Oliveira. Esse acidente aconteceu comigo.